Tá, vamos lá. Será que essa quebradeira dos bancos pode acabar atingindo o Nubank, um Itaú, Inter, C6 e alguns outros bancos desse porte? Bom, para quem não sabe, né, o Banco Central decretou a liquidação do Bank, só que ele não foi o primeiro. Várias instituições estão passando por problemas nas últimas semanas, recapitulando rápido. Primeiro foi o Master, depois foi o Fictor, depois a Reag Investimentos, depois o BRB com problemas, agora o Bank, que foi liquidado pelo Banco Central. E depois dessa quebradeira toda, tem muita gente começando a me perguntar, e sem sacanagem, é muita gente mesmo, perguntando assim, será que o Nubank vai falir? Será que o C6 vai dar problema? Pode acontecer isso com o Itaú? O que eu faço? A resposta direta para essa pergunta é, provavelmente não. Esse problema com o Master e com o Bank, ele não deve quebrar esses outros bancos, tá? Mas eu também não vou botar minha mão no fogo por ninguém também, tá? Não deve quebrar o Nubank, não deve quebrar o Itaú, não deve atingir os grandes bancos, e existem duas razões para isso. A primeira razão é por causa de um indicador chamado Índice de Basileia. Imagina, por exemplo, que um banco empresta R$100 para cliente. Então o banco te emprestou R$100. O banco não pode emprestar esse dinheiro sem ter uma certa garantia, né, uma quantia de capital próprio, o capital dele. E segundo o Banco Central, esse colchão mínimo precisa estar acima de 11%. Ou seja, para cada R$100 que o banco empresta, ele precisa ter pelo menos R$11 de dinheiro próprio. Se ele tiver menos que isso, significa que ele tem um grau de alavancagem muito alto e uma margem de segurança baixa. Então, para o banco, ele ganha mais dinheiro, ele vai correndo para emprestar mais, mas é risco para o banco. Tá? Então, quanto menor, pior. O Itaú tem um índice de Basileia em 16%, então ele tem R$16 para cada 100 que ele empresta. O Bradesco, o BTG e o Nubank têm 15%. O Santander, o Inter e o Banco do Brasil têm 14%. Aqui começa a diminuir um pouco. Ó. O C6 e o BRB têm um índice de 13%. Só que o BRB também está envolvido nessa confusão toda do Master. Inclusive eles tentaram comprar o Master ano passado, eles têm bilhões de reais em ativos do Bank também que foi liquidado. Mas o fato é que todos esses grandes bancos têm mais dinheiro próprio do que o mínimo exigido pelo Banco Central. Por mais que tenham algumas dúvidas em relação a algumas dessas instituições aí. Agora compara isso com o Bank, por exemplo. O Bank ele tinha um índice de Basileia de menos 5%. Então o patrimônio líquido do banco estava negativo. Essa é a primeira coisa que precisa estar no seu radar. Só que o índice de Basileia não é infalível. Então a segunda coisa que você precisa ter no radar é a taxa da rentabilidade dos CDBs nos bancos. Se as taxas estão muito altas, então se você entra numa plataforma, tipo uma XP, um BTG, e você vê lá as rentabilidades dos bancos, e elas estão muito altas, isso daqui significa que os bancos estão precisando de capital urgente. Isso pode indicar um problema naquele banco. O Master tinha CDBs que rendiam muito acima do CDI. O Bank, antes de ser liquidado, estava pagando 39% ao ano. E tem vários bancos oferecendo CDBs ou LCIs e LCAs no momento, pagando muito acima do CDI. Então eu não vou ficar citando nomes, mas vocês têm que tomar cuidado. Toma cuidado, porque isso pode indicar algum problema. E esse não é o caso do Nubank, do Itaú, de nenhum desses bancões, pelo menos por enquanto. Deixa aqui nos comentários qual banco você usa. Me segue para ficar ligado em tudo que impacta o seu bolso, eu vou te avisando por aqui, tá? E tem algum banco que você está preocupado? Deixa nos comentários, quero saber o que vocês estão achando. Qual é o próximo banco que terá problemas? Comenta aí.